O Portal Brasil Real surge com a proposta de trazer, a partir da posse histórica no Parlamento Brasileiro de um membro da família real, um novo momento político e social do país. Vamos registrar as iniciativas e atuações do governo, do Parlamento Brasileiro e também da Casa Imperial do Brasil, que exercer a chefia do Estado brasileiro. Um Brasil real que se constrói a cada dia será mostrado por esse novo portal de conteúdo. Bem-vindos ao Portal Brasil Real. Nós vamos falar agora sobre mercado, né? A questão aí das leis da regra do mercado. O Congresso tem agora uma nova frente parlamentar, a frente parlamentar que trata exatamente da livre iniciativa, né? Um colegiado em defesa do fomento e do livre mercado. A ideia aí, né, Isabel Ferreira? De deputados e senadores, não só deputados, né, que são favoráveis a essas pautas liberais, né, e vão trabalhar por mudanças que melhorem o ambiente de negócio no Brasil. Pois é, quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o coordenador, o vice-coordenador dessa frente parlamentar, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Eu devo chamá-lo de deputado ou de Vossa Alteza? Bom dia, deputado. Muito bom dia, muito obrigado aí pela honra de estar aqui com vocês hoje. Realmente precisou bastante a gente estar aqui hoje. Pois é, enfim, questão do mercado, na sua avaliação, o que impede o Brasil, deputado Luiz Felipe, de ser um país de fato liberal, de ser um país de fato de economia de mercado? Olha, nós temos vamos entender o Brasil, né? O Brasil não tem problema geográfico nenhum, ele está próximo até dos mercados consumidores, os grandes mercados consumidores. Ele próprio é um grande mercado consumidor, é um país vastíssimo, uma população que tem capacidade de trabalho e geração de poupança. Então, o único entrave nisso tudo é a legislação. Nós temos legislação muito carrancuda e temos muitos tributos que são cobrados com muita frequência. Então, todo o sistema é voltado para alimentar o Estado, né, e suprir as necessidades do Estado e não necessariamente de deixar e fomentar aí a livre iniciativa. Então temos que reverter isso. E no caso, então, deputado Luiz Felipe, o que é preciso mudar aqui no Brasil para que o liberalismo seja uma realidade, o mercado econômico possa ser regulado e controlado por ele próprio? Perfeito. Bom, primeiro precisamos ter um mercado desregulamentado, né, em vários setores. Nós vemos que a maioria dos setores econômicos hoje, eles são controlados por um oligopólio ou por um monopólio de Estado ou até mesmo um oligopólio privado. Então temos que entender que essa dinâmica não é boa para o livre mercado. As grandes empresas controlando preço, controlando o poder de barganha junto ao governo para fomentar a legislação, isso mitiga, ou seja, destrói a capacidade dos empreendedores, né, pequenos e médios empresários, de surgirem como força competitiva. E vamos lembrar que se você é contra o grande lucro que existe das grandes empresas, então fomente competição. A competição é o que mais destrói lucro e é isso que a gente precisa, porque quem ganha nesse processo de competitivo, né, é o consumidor final, exatamente. Então nós temos que defender aqui os pequenos e médios empresários que surgem, os empreendedores, os futuros empreendedores que hoje estão como numa situação de trabalhador, são funcionários ou públicos ou privados, que querem fazer uma poupança e investir no seu próprio negócio. E esse está alijado dessa capacidade empreendedora, porque com relação à regulamentação ela é muito onerosa. Temos aí leis trabalhistas que tiram todo e qualquer interesse de você investir 100 para depois ter correr o risco de 1 milhão se houver algum trâmite trabalhista aí. Então temos que olhar isso com muito rigor. Temos leis ambientais que tiram uma série de oportunidades aí do nosso desenvolvimento. Temos leis contrários à industrialização, que são, por exemplo, a cascata de impostos tributários, aí estamos entrando um pouquinho mais na questão tributária. A frequência de impostos, as alíquotas, elas não necessariamente têm um retorno
para aqueles que pagam essas alíquotas. Então, você tira um fator multiplicador dos impostos. Acho que um dos princípios de você ter imposto é que o imposto é usado como fator multiplicador da atividade econômica e do crescimento e do desenvolvimento social. Não é o caso aqui. Os impostos estão sendo usados simplesmente para pagar contas do Estado. Então, nós não temos esse princípio aí ativo. Então, temos que agir nesse sentido, né? Então, temos aí toda essa amplitude. Estou aqui falando genericamente. Se quiser, a gente pode entrar em mais detalhes. Agora, a cultura empresarial brasileira não precisa mudar um pouco, não, deputado, porque a gente tem uma coisa que parece que seria uma espécie de capitalismo de Estado. O sujeito é a favor da economia de mercado enquanto ele está bem. Se ele começar a quebrar, ele vai desesperadamente procurar o governo e falar assim: olha, eu preciso de socorro, eu tenho que ter um jeito de resolver minha vida, então o senhor me dá um jeito, o senhor me dá um empréstimo, faz não sei o quê. Quer dizer, o empresário corre para o Estado sempre que ele se vê em apuros no país. Não precisa mudar essa cultura se o sujeito não conseguir estabelecer o negócio dele, que, infelizmente, a falência, a quebradeira de empresa é uma coisa que acontece na economia de mercado, não? Exatamente, acho que esse ponto é fundamental. E aí o que eu diria, eu não diria que seria assim, só não quero corrigir você aqui, mas eu queria só jogar aqui um termo. Mas claro. Fica à vontade para corrigir também. Não é corrigir, não. É porque o ponto é válido. Eu não diria que é uma cultura, mas sim um substrato da cultura que chama-se comportamento. Né? O comportamento a gente consegue manipular ele de uma maneira muito efetiva. Então temos que criar incentivos e punições. Então o nosso Estado hoje, nossa organização jurídica, ela incentiva o comportamento de você formar grupos de interesse, classes, para vir reclamar junto ao burocrata. E o burocrata o cara é o magnânimo que vai abrir a exceção, que vai dar o subsídio ou vai dar aquela proteção especial para aquela classe. Então, isso está no nosso ordenamento jurídico, quase que por definição. Se a gente tira essa capacidade do burocrata, de ele fazer essa bondade com dinheiro alheio, porque no fundo é isso que está acontecendo. Você está tributando de um lado e você tem o burocrata dizendo: poxa, coitadinho, vamos dar uma exceção aqui a um grupo de interesse que surgiu contra aquela regra tributária ou vice-versa. Então, temos que tirar esse poder do burocrata hoje, esse poder de arbitrariedade e de poder acomodar essas diversas demandas aí. No minuto que você tira isso, o comportamento do empresariado acaba mudando. Ele vê é obrigado a mudar, né? Ele é obrigado a mudar, exatamente. É como lei de trânsito, né? A gente mudou o comportamento de lei de trânsito, certo? Sobretudo de São Paulo, do estado que eu estou, na cidade, você colocou lá radares em tudo quanto é lugar, imediatamente o comportamento mudou. As pessoas começaram a ver, tem multa aqui se eu começar a exceder a velocidade. Então isso gerou, o comportamento acaba afetando sim a cultura. Então por isso que a gente tem capacidade de fazer isso, mas de uma maneira mais com regulamentação e tirando aí poderes do burocrata para fazer esse tipo de exceção. Agora essa pauta liberal vai ter muita resistência aí da oposição, né, deputado Luiz Felipe? Como é que o colegiado vai trabalhar para conseguir a aprovação dessa pauta liberal que o senhor mencionou aqui? Olha, eu estou bem surpreso com o nível de coesão até agora, né, nas últimas 2 semanas, nível de coesão daquele bloco governista. Né? Temos aí 301 deputados, sobretudo na Câmara que eu estou falando, não posso dizer com relação ao Senado. Mas na Câmara, esse bloco de 301, a consciência de ter grandes reformas, como reforma de Previdência, reforma trabalhista, reforma tributária, e também essas reformas de regulamentação, antirregulamentação, desburocratização, que aí entram nesse quesito mais de pauta liberal, já existe uma muita amplitude de adesão. Então, eu estou muito confiante que isso seja capaz. E também eu acho que aí vale o bom senso do outro lado, da oposição. Né? No momento que você se opõe à livre iniciativa, você se opõe ao pequeno empresário, você se opõe ao empreendedor, você está se opondo à sua própria base. Então, é um tiro no próprio pé da oposição. No minuto que houver essa conscientização do empreendedor, o pequeno empresário que votou em candidatos da oposição, ele se encontra em situação de marginalidade hoje, se encontra em comunidades carentes, ele está empreendendo naturalmente. Então, quando ele vê que em quem ele votou está votando contrário a ele, a necessidade dele de se empregar naturalmente e sem estar vinculado a qualquer programa de Estado, eu acho que eles tendem a perder a base. Então, acho que aí cabe a nós,
conscientizar mais ainda a população brasileira, e eu agradeço aqui essa oportunidade, porque, de fato, isso afeta a toda uma camada muito ampla, sobretudo essa camada que vota na oposição. Uhum. Você acha que a presença de investimento estrangeiro é um ponto importante aí para poder fomentar a concorrência no país? A gente fala, por exemplo, da questão das companhias aéreas, fala que nós temos, né, na verdade, no Brasil hoje aí praticamente quatro companhias aéreas ou 5 dominando o mercado. Ao passo que na Europa a gente tem uma quantidade imensa, principalmente de companhias low cost. Você consegue viajar, às vezes, de um país para o outro por uma passagem, pagando uma passagem de 20 euros, né? Quase que mais barato que uma passagem de trem. Nos Estados Unidos a gente tem aí mais de 50 operadoras de telefonia, no Brasil tem 5. Quer dizer, como é que a gente pode fomentar a concorrência, hein, deputado? Quais seriam os caminhos, na sua avaliação? Olha, primeiro, a gente tem que entender que temos agências reguladoras de todos esses setores, setor de transporte, setor de telecomunicações, setor elétrico, tudo isso é regulamentado. Então essas agências, elas, na minha opinião, boa parte não precisava existir, elas criam esse problema que a gente vive aqui, eles não criam uma economia de mercado, eles criam sim um Estado concessionário. Então eles abrem concessão à medida que você paga um pedágio ao Estado antes. Uhum. Então a premissa aqui é que o Estado é o dono do mercado. Isso está errado. Isso é no Brasil. Em países onde você vê esses fenômenos de barganhas, ofertas de último minuto, que você pode viajar ao mundo pelo dinheiro que você tem no bolso praticamente, isso só no mercado altamente competitivo, desregulamentado. Então temos aí uma necessidade de olhar essas agências reguladoras com muito rigor e entender que eles são um problema e tirar deles a capacidade ou a necessidade de fazer concessões. Eles têm que liberalizar completamente. Por exemplo, as indústrias de telecomunicações, por que temos que pagar uma concessão ao governo para você estabelecer uma indústria ou uma empresa de telecomunicações no Brasil? Por que tem que se pagar ao governo alguma coisa antes para você estabelecer aqui uma indústria qualquer num setor, por exemplo, do agronegócio ou qualquer outro gênero, por exemplo, nos transportes? Então temos que entender isso. Temos um problema de Estado, de organização, que existem as agências reguladoras que ela agem contra. Então, se houver regulamentação, sobretudo minha, será para limitar o poder das agências reguladoras de criar esse tipo de negócio, né? Negócio de concessão. Isso virou um grande negócio para o governo e um péssimo negócio para o consumidor brasileiro. Perfeito. E agora fica aqui um detalhe, que é o limite onde está o limite dessa teoria. Se a gente liberar tudo, né, tem alguns setores que vai fazer muito bem a liberalização completa. A desregulamentação completa vai ser muito bom para vários setores. Alguns setores, talvez não. Aí nem implica ter uma agência específica para aquele setor. Basta ter um CAD efetivo. Um CAD que luta contra monopólios, luta contra oligopólios, fragmenta essas situações de pouca competitividade. E aí é multissetorial, não precisa ser especificamente do setor. Perfeito. Okay. Deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, nosso príncipe real aqui no Até agora não houve brincadeira nenhuma com isso. Estou bem surpreso. Viu? Não, mas a brincadeira era essa mesmo. É porque, né, o senhor acho que é o primeiro membro da família real que se coloca Sim, primeiro, que se elege, sim. Se elege, sim. Eu gostaria de dizer que eu fui aclamado, mas não foi o caso. Não foi o caso. Deputado Luiz Felipe, muito obrigado pela presença aqui no estúdio com a gente. Muito obrigado, eu que agradeço. Entrevista. Muito obrigado. Muito obrigado, parabéns. Estamos encerrando o painel eletrônico desta terça.